Então, pessoal, vamos lá, dando sequência. Vamos falar agora sobre a ferida curada. Curada. Então, eu falei, eu dei exemplo aqui do acidente da minha mãe, né? Eu falei sobre a ferida física. O carro bateu nela, quebrou a perna dela, quebrou no meio. Eu lembro que teve que fazer cirurgia, colocou platina. Aí fizeram uma janelinha no gesso, daí eu lembro que a minha tia abria, e ali tava aquela ferida, aquela coisa na carne viva, coisa horrorosa de ver, né? E um pouco tempo depois, quando nós viemos para Cascavel, daí a minha mãe veio para Cascavel, nós viemos para cá, para minha avó cuidar dela, minha avó, meu avô. O que aconteceu? Ela teve que fazer a cirurgia de novo, porque o processo foi feito errado, a platina foi feita errada, enfim, teve que fazer tudo de novo, a cirurgia da minha mãe, colocar outra platina, abriu a bacia, tirou-se da bacia, colocou, né, lá fez enxerto na perna dela, enfim, foi mais um processo muito doloroso, né? Então teve a fratura, ferida aberta, quando teve o acidente do carro, teve a ferida em tratamento, quando começou o tratamento, no caso dela começou errado, teve que fazer de novo, e o terceiro caso foi a ferida curada, quando depois que ela fez novamente a cirurgia, tal, ficou mais um tempo com platina, chegou um tempo que o médico falou, ó, tua perna já está rejeitando a platina, tem que tirar a platina. Ela passou por mais uma cirurgia, mas para retirar a platina, porque não precisava mais, porque estava curado. Entende? Isso foi um processo bem longo. Eu acho que esse processo aí durou uns 6 anos, mais ou menos. Né? Uns 6, 7 anos. Tá bom? Então vamos lá. Hoje ela anda, eu falei, ela anda, caminha normal, enfim, a vida dela é normal. Aí eu usei essa ilustração para falar sobre as feridas da alma. O que acontece? Existem 3 estágios nas feridas da alma. Quando a ferida é aberta, é um trauma que você sofreu, é uma rejeição que você sofreu, é um medo que você sofreu, é um abuso que você sofreu, entende? Alguma coisa aconteceu lá atrás na sua infância, geralmente está relacionada à infância, geralmente está relacionada à infância, a pessoa viveu situações lá que ela não consegue superar. Ela tenta, ela se esforça, enfim, mas ela está sempre tendo dificuldade de se desenvolver de uma forma saudável e ter uma vida saudável. Então nós vamos falar sobre a ferida curada. Como Deus curou a minha ferida. Então, primeiramente, eu falei aqui das lembranças do dia que o meu pai mostrou a arma, do alimento que ele estourou, da surra que ele me deu, das brigas de madrugada que a gente ia correr pro meio da rua, e teve outras coisas que aconteceram, né? Tipo, ele me levava com ele, daí ele beijava outras mulheres na minha frente, daí chegava em casa e batia na minha mãe. Eu ficava louco, né? Meu Deus, o que esse homem tá fazendo? Aquela confusão, né? E não falava nada pra mãe, né? De medo, né? Aí no dia que ele botou fogo, que eu botei fogo na cortina, ele me deu a surra, eu contei pra mãe. Ele foi trabalhar, eu contei, falei, o pai tem uma mulher. E levei ela lá na casa da mulher. Enfim, aconteceu essas situações. Então o que acontece? Todas essas lembranças traumatizaram o meu coração, traumatizaram a minha alma. E eu já estava adulto, casado e sofrendo problemas terríveis no meu casamento. Problemas de relacionamento, não conseguia conversar com a minha esposa. Tudo conversa que começava, o pau fechava, eu quebrava as coisas dentro de casa, ficava louco, perturbado, né? Ou quando ela começava a falar, eu pegava, virava as costas e saía, porque eu não queria ouvir, porque eu tinha medo de ficar ali e dar uma briga e dar uma confusão. Enfim, quando eu saía, eu me sentia mal, porque eu saía, voltava, a briga continuava, e quando eu ficava, o pau cantava, né? A briga era feia de ver. Então, eu tinha essas dificuldades, né? Não conseguia me encaixar, não me sentia amado, não me sentia valorizado. Eu achava que eu era uma pessoa ruim, que eu não funcionava, que eu nasci para sofrer, que a minha vida ia ser aquilo mesmo, que não adiantava, não tinha o que fazer, era assim mesmo. Né? Tinha outros problemas, né? Com a questão de impureza sexual, muitos problemas, feridas terríveis na minha alma. Isso trouxe muita perturbação para a minha vida. Mas o que acontece? Chegou um momento que eu percebi, não, eu preciso de ajuda, e eu fui atrás de ajuda. Né? Começou por terapia, fui fazer terapia, a terapia me ajudou muito, porque eu descobri coisas da minha vida que até então eu não sabia. Se eu não tivesse descoberto, eu não tinha curado depois. Lembra que eu te falei, quando o tratamento começa errado, você não resolve? Você só dá um paliativo ali, faz um curativinho e tal, mas você não fica tratando e dando aquela manutenção até curar. Então o que acontece? A infecção volta. Então sempre voltava.
os problemas sempre voltavam. Era um ciclo, sabe? Um estágio assim, ó. Ciclo da ferida. A coisa sempre se repetia. Sempre se repetia. Eu não conseguia romper, eu não conseguia alcançar, né? Eu estava sempre naquela busca que eu não sabia pelo que era, e depois eu entendi. Quando eu fui fazer terapia, na primeira sessão, a psicóloga falou assim para mim, ó, eu quero saber como você foi planejar. Tua mãe planejou você, como é que teus pais estavam casados, não estavam, como é que foi, como é que não foi, papapá. E eu achei que eu sabia tudo da minha vida e fui conversar com a minha mãe bem despretensioso, né? Falei, e aí, como é que tava o casamento? Eu sabia que minha mãe tinha problema com o pai desde o começo, mas assim, eu achei que eu já sabia tudo, né? Falei, e aí, como é que é, mãe? Como é que foi? A senhora planejou, não planejou? Como é que tava o período, esse período do casamento? Tava bom, não tava e tal? E a minha mãe falou uma coisa assim que descortinou tudo. Que ela disse assim pra mim, olha meu filho, o seu pai te rejeitou desde o primeiro dia que eu falei que eu tava grávida. E eu levei um choque, porque ele já tinha morrido nessa época. E eu sofrendo com as minhas rejeições, com meus traumas, com meus problemas. E eu falei, meu Deus do céu. E aquilo me deu um choque. E eu saí dali muito triste, muito triste. Chorei um monte, chorei um monte. Falei, meu Deus do céu, eu não pedi pra vir no mundo. Aí sabe, daí você se coloca naquela posição de vítima, né? Eu não pedi pra vir no mundo, por que fez isso comigo e tal. E, né, e aquele desespero e tal, tal. Aí tá, o tempo passou, terminou aquele período de terapia, e aí eu fui fazer uma escola chamada Oficina da Alma, lá em Almirante Tamandaré, da base missionária da Jocum. E lá, Oficina da Alma, quando eles começaram a dar as aulas sobre Oficina da Alma, eles começaram a falar tudo aquilo, muitas coisas que eu tinha ouvido na terapia da psicóloga, algumas direções que ela me deu, como é que estava, como é que foi a infância, como é que foi a gestação e tal, e muitas coisas eu comecei a compreender. E aí o que aconteceu? Como que eu recebi a cura de Deus? Eu identifiquei os problemas, as memórias, eu fui lembrando, eu fui anotando num papel, né, anotei tudo, anotei, escrevi aquilo, né, as lembranças que eu tinha, né, e ali aconteceram muitas coisas, tá? Muito, não vou conseguir contar tudo aqui, tá? O processo foi bem longo e aconteceram vários episódios que o Senhor foi me curando. Mas o que aconteceu? Eu coloquei tudo num papel e teve um momento que uma pessoa foi me atender, essa pessoa foi me ouvir. E essa pessoa, ela ficou ali sentada na minha frente e ele falou assim pra mim, ó, eu não sou seu pai, mas eu vou aqui representar o seu pai. E eu quero que você fale pra mim tudo o que você queria falar pro seu pai e você nunca conseguiu. Porque ele nunca te ouviu. Gente do céu. É o crente, né? Quando eu vi, eu tava xingando o homem de cavalo. Tava xingando o homem, xingando. Seu cavalo, por que você batia na minha mãe? Por que você fazia aquelas coisas? Eu comecei ali a brigar, parecia que meu pai tava ali mesmo, sabe? Mas eu tava ali, consciente, vendo tudo, tava com o olho aberto, falando com ele. E aí eu chorava, por que você fez isso? E ai, chorava, chorava. E eu fui descarregando ali. Descarregando. Descarreguei, mas falei tudo que eu podia falar, eu falei para aquele homem, né? E aí no final, né, ele falou assim, ele representou meu pai, ele pediu perdão. Eu falei, não, eu te perdoo, você tá perdoado já, faz tempo que você tá perdoado, né? Você tá perdoado, eu não tenho raiva de você, eu te amo e tal, e foi uma benção. E ali eu comecei um processo, tá? A ferida estava aberta, ali começou um tratamento, já desde a terapia ali, o tratamento, Deus tratando as minhas feridas. Ali eu até digo ali que naquele tratamento é como se aconteceu com a fratura da minha mãe, sabe? A perna tinha quebrado, fez a primeira cirurgia, mas daí deu problema e ela teve que fazer de novo. Então ali, naquele momento, o que eu percebi? Que eu tinha que fazer de novo, que o tratamento tinha começado errado. Aí quebrou tudo, né? Quebrou tudo e aí eu coloquei tudo pra fora, eu xinguei aquele homem que, né, que tava ali representando meu pai, e aí ele me pediu perdão e me abraçou e me beijou, e ali foi um processo, aconteceram mais alguns episódios naqueles dias que o Senhor tratou na minha vida, e de lá pra cá, eu falo pra você assim, a minha vida mudou radicalmente. Radicalmente. Sabe? Uma coisa que eu sempre pensava assim, eu não queria ser um pai violento. Eu não queria ser um pai violento. Eu tô trabalhando, desenvolvendo para ser um bom pai, mas graças a Deus, minha filha tem 5 anos, eu nunca dei um tapa nela.
E eu corrijo ela. Sabe? Às vezes a gente erra, porque tem coisas ainda ali enroscadinho que você tem que ir limpando. Mas quando eu erro com ela, eu peço perdão. Uma coisa que eu nunca vi meu pai fazer. Entende? Eu peço perdão, choro, abraço, né? Quando eu erro com a minha filha. Então, o que que acontece? Quando eu lembro, eu te contei essas coisas aqui, eu não chorei. Por que que eu não chorei? Porque essas feridas foram curadas. Jesus curou. Deus se manifestou para mim como um pai de amor que ele é. E hoje eu entendo que as coisas que aconteceram na minha vida não é culpa de Deus. Não foi Deus que quis fazer mal para mim, não. Foi meu pai que não ouviu a Deus. Que não ouviu a sua consciência, porque Deus fala na consciência de cada um de nós. E a gente sabe quando a gente erra. Então o que que acontece? Eu entendi que Deus não queria que eu sofresse. A minha filha está aqui todo dia comigo. Se eu começar a fazer mal para ela, é Deus que quer que ela sofra? Não. É uma decisão do homem minha. Mas e se eu fizer o bem para ela? O que que eu vou dizer para ela? Olha, Deus é bom. E ela vai entender, não, realmente Deus é bom, porque meu pai está me mostrando que Deus é bom. Mas o que que meu pai fez? Ele me mostrou que Deus era mal, porque o filho sempre vai ligar a figura do pai com a figura de Deus. Entende? Os pais têm essa função de mostrar Deus para os filhos. E aí o que que acontece? Se você teve um pai ausente que nunca falou com você, você vai achar que Deus é ausente e ele nunca fala com você. Não está nem aí para a tua vida. Se você nem conheceu seu pai você nasceu, você nem sabe de onde que ele está, e ele abandonou, enfim. Lá na tua cabeça, a tua ideia de Deus é que Deus é um Deus distante e longe e não tem nada, não quer nada contigo. Se você teve um pai espancador, você pensa o seguinte: meu Deus, se eu cometer um pecado, Deus vai me matar, Deus vai me esganar. Ele tá louco de vontade de esperar eu errar para me enforcar. Porque quando eu era criança eu errava, o meu pai vinha e me quebrava no cacete. Então o que que acontece? Quando a ferida é curada, você consegue falar daqueles episódios. E aquilo não te dá ira. Aquilo não te dá ódio. Você não tem vontade de vingar. Entende? Aquilo não te dá um desconforto, que às vezes você fica até meio perturbado quando você fala. Você começa a falar daquilo, você fala até mais rápido. Você fica acelerado, você fica ofegante. Parece que você está vivendo de novo aquele momento. Então, quando Deus cura nosso coração, quando a ferida está curada, você tem a lembrança. Você não vai esquecer do passado. Você tem a lembrança. Mas você não tem a dor. Só tem a marca. Entende? Só cicatriz. E aí, para que Deus cura você? Para que você possa, através disso que você viveu, ajudar pessoas feridas que Deus vai colocar no seu caminho. Que vão vir até você, pessoas da sua família, seus amigos, seus colegas da escola, da faculdade, do trabalho, da igreja. Pessoas virão até você feridas, precisando de amor. E aí você vai contando às vezes para você a mesma história que você viveu. E aí você vai dizer assim: não, tem cura isso aí. Jesus ama você. Ele morreu na cruz por você. Você é importante, especial para ele. Vamos tratar esse negócio. E aí a gente vai aprender. Claro, aí hoje eu faço treinamento sobre isso, tá? Eu estudo sobre isso. Hoje estou participando de uma escola chamada EIFOL, que a gente aprende a tratar as pessoas, a como resolver, ajudar elas a não resolver o problema delas, ajudar elas a resolver, porque quem vai resolver o seu problema é você. Quando nós decidimos, quando eu entendi que eu tinha que sair daquela situação de vítima, de coitadinho, de rejeitado, de abandonado, e que eu tinha que reagir diante daquela situação, diante daquela rejeição, diante daquela ferida, quando eu entendi que eu tinha que me esforçar para vencer aquilo, tudo na minha vida mudou. E hoje eu tenho uma vida de paz. E hoje eu sei por que eu estou nessa terra. Eu sei por que eu existo. Eu sei qual é a minha missão. Eu sei qual é a minha missão. Entende?
Então, hoje Deus fala comigo, Ele fala comigo como se uma pessoa estivesse falando, sabe? É maravilhoso. Você ouvir a voz dele, ele dentro de você, ele falar claramente com você. E você saber que é ele que está falando. E ele dizendo para você, não, eu vou usar a sua dor, a sua história, para curar os outros. Então é isso que nós precisamos entender. Então nós, ferida aberta, quando acontece o trauma, ferida em tratamento, quando você está no processo que às vezes demora bastante tempo. Né? Às vezes você está já disposto a perdoar, você lembra, ainda dói, mas você está em tratamento. Né? Vamos continuar tratando isso, vamos evoluindo até terminar e quando você lembrar do assunto. E é interessante que quanto mais você falar da dor, quando você já decidiu perdoar, porque no começo a gente não quer perdoar, mas depois quando você começa a decidir perdoar e você começa o processo de tratamento, quanto mais você fala, mais leve vai ficando. Entende? É o que diz em Tiago 5,16. Né? Confessai as vossas culpas, os vossos pecados, por que não os vossos traumas uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. É o que diz a Bíblia. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, quando você começa a expor a sua dor e falar das suas experiências e tal, isso aí você vai orando e pede para, ora por mim nisso aqui, me ajuda em oração. Aí a pessoa vai te ajudar em oração. Pessoas maduras, né, que entendam também a sua situação, não vai falar da sua vida para qualquer um. Né? Então ali você vai orando e perdoando e tal, e tal. Quando você vê, você começa a falar e aquilo não te dói mais. Aquilo não te machuca mais. Por quê? Porque o Senhor curou. Por isso que eu li aqui. Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então o que ele está dizendo? Quando aconteceu a ferida, tá? Um trauma, aconteceu a ferida. Mas o mesmo Deus que permitiu, ele não queria aquilo, mas ele permitiu. Porque ele dá a liberdade do homem fazer aquilo que ele quer da vida dele. Né? Ele nos criou. Meu pai foi lá e abriu a ferida. Né? Deus permitiu. Mas o Senhor veio e curou. Entende? Ele veio e curou. Entende? Hoje, graças a Deus, eu vivo uma vida de paz. Então nós temos que nos tornar para o Senhor. Você tem que se voltar para Deus, para que Deus possa fazer o milagre dentro de você. Para que você seja uma pessoa livre. Uma pessoa onde o Espírito de Deus controla a sua vida. Tá? E ali no versículo 13 ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, é uma vida diária de busca, de entendimento, de oração, de jejum, de palavra, onde você vai buscar conhecimento e discernimento para você tomar as decisões da sua vida. Ok, pessoal? Então é isso aí. Eu espero que essa palavra tenha abençoado o seu coração, tenha abençoado a sua vida. Tá? Que Deus abençoe você. Se você quiser me convidar para ir na sua igreja, ministrar a palavra de Deus, falar sobre restauração familiar, sobre cura, entende? Falar sobre paternidade, tá? Você pode me contatar aí pelo Facebook, ali pelo Messenger, né? Ou aí pelo YouTube também você pode mandar uma mensagem, a gente pode trocar telefone aí e conversar. Tá bom? Então, Deus abençoe você. Deus abençoe sua vida. Tá? Que você receba essa palavra que vem de Deus para o seu coração. Tá? A Bíblia diz em João 8,32: e conhecereis a verdade vos libertará. Então, se nós basearmos a nossa busca no conhecimento da verdade, né, a cura será completa. E a nossa vida será restaurada. E nós vamos liberar, através dessa cura para os outros. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Que o teu Pai te abrace nesse dia. Porque Ele ama você e Ele tem um plano contigo. Tá bom? Fica com Deus e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará.